Boa noite, amigos. Muito boa noite. Olha, conversa na última semana nos corredores da Câmara Municipal. Há algumas casas, e há algum tempo já, há anos, que estão às margens do Lago Igapó. Tem a barragem e tem aquela rua, e as residências ali estão na beira quase do Lago Igapó. Estão dizendo que a documentação não está inteiramente legalizada ali. Mas isso é um assunto que vai ficar para a próxima legislatura, sem dúvida alguma. Conheça agora o novo showroom do Ciro da Moda. Funcionando um espaço exclusivo nas instalações do Centro Atacadista, na Rua Rio Grande do Norte, 404, região central de Londrina, o showroom é moderno, confortável e reúne uma infinidade de modelos das marcas Baiuna, Pura Raça, Esquadrão, Starli e Post Jeans, todas produzidas em Londrina pelo Grupo Ciro da Moda. Você, lojista, não perca a oportunidade de conhecer o novo showroom jeans do Ciro da Moda e garantir produtos da melhor qualidade para vender mais e melhor neste fim de ano. Ciro da Moda, 3379-1000. E olha, o Colégio Pontual mudou de endereço, saiu da Rua Tupi, porque cresceu bastante, e veio agora para o Shopping Quintino. Estão ocupando o segundo e o terceiro andares do Shopping Quintino. Há um amplo estacionamento para 50 carros e a garotada estuda pela manhã e à tarde e o pessoal está feliz, segundo algumas mães que eu ouvi a respeito. A Hashimitsu aguarda você em uma de suas 6 lojas da cidade. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Estamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, brilhante advogado. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Militão. Boa noite a todos. O assunto não poderia ser outro senão as eleições que aconteceram. Que comentário você faz do resultado? Vamos falar da nossa aldeia? Ou de modo geral no estado? Primeiro, parabéns aos eleitos e reeleitos. Tanto os vereadores em Londrina como o prefeito e o povo decidiu e tem que respeitar a decisão do povo, não é verdade? E decidiu no primeiro turno. Acabou a eleição, está na hora agora de já pensar para frente, pensar para o futuro. E Londrina estava precisando disso, porque Londrina precisa voltar a crescer, que está estagnada, e esse foi o recado das urnas que o eleitor londrinense deu. Com relação à eleição de São Paulo, que foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno. O Dória ganhar numa cidade daquele tamanho, 12 milhões de habitantes, ganhar no primeiro turno, um cara que nunca foi, nunca submeteu às urnas, nunca foi candidato, né? Não pode se dizer que não é político, porque isso é uma hipocrisia. Não. Porque o cara que disputa um cargo político, eleitoral, e diz que não é político, não, isso não existe. Isso é uma babaquice que falam, porque o cara, para disputar a Prefeitura de São Paulo, tem que ter feito muita política lá nos bastidores. Senão não chega nem a ser indicado. Que dirá ganhar uma eleição. Ele brigou com o Andréa Matarazzo para ser candidato. Mas isso é política. Isso é política. O Alckmin, quando apadrinhou ele, apadrinhou porque viu que ele era político. Exatamente. Para chegar nesse nível, o cara tem que ser político. Isso não é igual o prefeito de Londrina. O Alexandre Cleves disse que não é político, já foi candidato, deputado, sempre esteve na política, e para chegar a ganhar em Londrina tem que ser político, não adianta. E vai continuar sendo Londrina não elege um poste, como dizem aí, elege políticos. E quem se submete à eleição é porque é político. Então não tem essa história, o cara é empresário, ele não é político, isso não existe. Se é só empresário, não vai ganhar nunca. Tem que ser político, porque o povo identifica isso, não adianta. Não tem outra coisa. Agora, o resultado em geral das eleições no Brasil, pode perceber, e ficou constatado, que os 3 grandes partidos, PMDB, PSDB e o PDS do Kassab, PSD do Kassab, esses 3 grandes partidos, tendência da direita. Maioria esmagadora dos municípios deu isso aí. Das grandes cidades e tal, deu isso aí. É verdade. Então, a tendência é direita. Por quê? A esquerda no Brasil está em baixa, por causa do PT. O PT e os outros partidos.
PSOL, essas coisas, tá tudo embaixo. PCdoB. PCdoB, tá tudo embaixo. Por quê? Porque esses partidos da direita foram muito hábeis politicamente em incutir na cabeça do povo que a esquerda foi responsável por essa situação econômica que nós estamos atravessando e pela corrupção. Grudou essas duas coisas no pessoal da esquerda. Corrupção e crise econômica. Aí só podia dar mesmo O resultado resultado. Como se eles não tivessem participado de nada. Assim, tipo, como se eles não tivessem feito nada no Senado, no Congresso Nacional, não tivessem influenciado na direção da legislação, na direção, na condução política do país, como se eles não tivessem participado. Então, é uma hipocrisia também. Mas é isso, o povo acreditou nisso e votou. Pensando que está renovando agora com a direita. Pensando que está renovando. Você viu que os dois candidatos eleitos mais ricos é o cara de Betim, que disse que tem um patrimônio de 350 milhões, e o Dória, em São Paulo, que tem 180 milhões de patrimônio. Quase 200 milhões. Quase 200 milhões. É. Diziam que o Bellinati estava morto, o ex-prefeito Antônio Bellinati. Qual é a sua opinião? Bom, quem fala isso não conhece a história de Londrina. Não é, Militão? Porque desde 68, quando o Bellinati se elegeu a primeira vez como vereador de Londrina, até hoje a Câmara nunca ficou sem um Bellinati. Na história da política de Londrina. Ele se elegeu 4 vezes prefeito de Londrina. 4. A quarta não tomou posse. Mas se elegeu. Se elegeu. Ganhou democraticamente. Se elegeu. Se elegeu. Depois que ele foi cassado, em 2008, ele ganhou para prefeito. Depois, ele foi cassado em 2000. Em 2008 ele voltou para prefeito. Como é que fala que o cara está morto? Depois se elegeu em 2010, deputado estadual. Deputado. Depois elegeu o filho, deputado estadual. Depois elegeu o filho, a mulher já foi vice-governadora 8 anos, já foi deputada estadual. Né? Então... Agora ele elegeu o neto. O neto, vereador. Então, quem fica com essa balela que o Bellinati está morto, não conhece Londrina. Nem conhece, muito menos conhece de política. O Bellinati está vivo e respirou melhor agora com a eleição do Marcelo em primeiro turno. Em primeiro turno. Primeiro turno, é verdade. Olha, você falou aí que tivemos sempre na Câmara um Bellinati. É verdade. O Zé Bellinati, tio dele. O irmão. O Valdemir, irmão. O Roberval, que é juiz em Brasília, do Tribunal de Brasília. Não é? Olha aí. Depois o delegado, o Marcelo. E agora vereador. O Marcos. E agora o neto. E o delegado que não concorreu esse ano, que foi eleito ano passado. O Marcos. E agora o neto dele, Guilherme. Então, toda a legislatura de 68 para cá, o Bellinati está na Câmara Municipal. E a maioria das vezes que ele elegeu alguém na Câmara de Londrina, foi em primeiro lugar. A maioria das vezes. É verdade. Da última vez foi o Marcos em primeiro lugar. O mais votado. 8 mil votos. O mais votado. Agora o Guilherme, o Gui, em segundo lugar da família, com mais de 5 mil votos. É o segundo colocado. 4 mil, quase 5 mil votos. Segundo lugar. Então, Londrina é o seguinte. Londrina ainda tem carinho pelo Bellinati. Aliás, vou dizer uma coisa. Tempos atrás, eu fui com ele atrás de uma pessoa que nós precisávamos encontrar lá na Zona Norte. E a pessoa não tinha telefone, a gente tinha dificuldade de encontrar e precisava encontrar, e fomos lá. Nós paramos o carro e fomos andando ali nas casas perguntando que eram parentes dele. Quando eu me dei conta, em 20 minutos, o Militão, em 20 minutos, 30 minutos no máximo, tinha uma multidão de pessoas para abraçar, beijar, carregar o Bellinati. Assim, espontaneamente, não tinham marcado nada, ninguém nem sabia que nós íamos parar ali. É isso aí. Folha de São Paulo, você disse que uma notícia chamou a sua atenção. Dos procuradores? Assim, a Folha de São Paulo de hoje traz a notícia que os delegados da Polícia Federal, os investigadores em geral, né, inclusive o Ministério Público,
não querem mais delação premiada. São contra a delação premiada. Segundo eles, reportado pela Folha, é porque a pessoa faz a delação e sai da cadeia da sensação de impunidade. Mas no fundo, não é isso. No fundo, é porque já defenestraram o PT, que era esse o objetivo. Todos do PT, inclusive o último aí com o Palocci preso e tal. Então, tá tudo bem encaminhado, muita gente presa e tudo mais. Só que, daqui para frente, as delações vão começar a atingir o pessoal que está no poder. PMDB e PSDB. As delações indicam isso. Que é o Temer, o Renan. O Temer, o Renan, esse pessoal todo. O Serra. Né, o Alckmin. Então, para evitar que isso atinja os partidos que estão no poder hoje, que se aliaram com o judiciário para derrubar o poder do PT, que isso foi está bem claro que tudo isso foi um jogo político. O povo gostou, mas que foi um jogo político foi. Tanto é que agora não se fala, a Lava Jato vai esvaziar, não interessa mais delação, porque as delações, inclusive do Odebrecht, não saiu e a Folha de São Paulo está dizendo que o Ministério Público e os delegados não querem a delação do Odebrecht, porque atinge esse outro lado. É interesse político, somente isso. Doutor Viana, vamos embora. Muito obrigado. Passou rápido o tempo, foi. Boa semana para todos. Boa semana para todo mundo. Vamos para o intervalo. Já, Marcelo Militão com Otávio Scandelai. Fala, moleques e bonecas, a Sercontel não tá de brincadeira. Plano S da Sercontel, 100 GB de dados por mês no seu celular para jogar online, interagir com os amigos, curtir à vontade. De R$ 999 por R$ 169,90 por mês e plano de 10 GB de R$ 299 por R$ 99,90. Tá brincando? Venda somente no site da Sercontel. Acesse já, mas corre que a promoção é limitada. Plano S Sercontel. Parece brincadeira. Mas não é. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, vamos informando você que reconhece o trabalho da Guarda Mirim como sendo um trabalho importante em Londrina. Dia 17 de outubro, o 12º jantar Amigos da Guarda Mirim. Vai ser lá no Buffet Planalto. Você que puder ajudar, que quiser comparecer, né? Um jantar gostoso, porque é o Buffet Planalto, e ao mesmo tempo ajudar a Guarda Mirim de Londrina, que há muitos anos, né, faz um bom trabalho aqui na cidade de Londrina. Fique com a dica de inglês da FD English. A palavra lembrar em inglês existe em duas formas, remember e remind. Remember usamos quando nós mesmos lembramos de alguma coisa ou de alguém. Veja os exemplos. I remember your brother, he's cool. Eu lembro do seu irmão, ele é legal. Veja que a própria pessoa que se lembra de algo. I remember that I called you. Eu lembro que eu liguei para você. Já quando algo externo que faz com que a pessoa se lembre de algo, usamos remind. Check the examples. The rain reminds me of London. A chuva me faz lembrar de Londres. É algo externo, a chuva, que me faz lembrar de Londres. Outro exemplo. Can you remind your father that he can't be late today? Por favor, lembre ao seu pai que ele não pode atrasar hoje. Neste caso, alguém externo, você, que faz seu pai lembrar. Lembre-se, remember é quando a própria pessoa lembra de algo ou alguém.
E remind é quando algo externo que faz nós lembrar. Essa foi a dica de inglês hoje com a FD English. Olha, vou sugerir para você uma farinha que faz a diferença. Uma farinha de trigo de qualidade faz toda a diferença para que a massa, o bolo, a torta, o pãozinho e tantas outras delícias fiquem muito mais saborosos. A farinha Famiglia Venturelli, produzida pelo Moinho Globo, é um produto de nossa região de Londrina que está entre os melhores do Brasil. É uma farinha muito pura e branca, feita a partir de grãos de trigo selecionados. Experimente e comprove também a qualidade superior da farinha Famiglia Venturelli. Agora é a hora de conversar com Otávio Scandelai. Como vai, Scandelai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Você também? Tudo jóia. Estamos hoje mais tranquilos um pouco, terminadas as eleições, né, Marcelo? Pelo menos em Londrina não tem segundo turno, né? Você vê, Curitiba, Maringá tem segundo turno. Sim, sim. Eu considero um fato assim um tanto inédito, né? Porque a gente costuma falar aqui em sucessão familiar, né? E como nós falamos no programa passado, a eleição para prefeito ela tem diretamente ligação com a sucessão familiar, né? É verdade. Tá? O prefeito ele tem um poder muito forte sobre as famílias, sobre as pessoas. E vamos ver agora o que vai dar, né? Porque no nosso entender, Londrina volta ao seu status anterior, que parece-nos até então que não foi lá assim de grande e boa valia até então, né? Mas quem sabe agora, Marcelo, o Marcelo, né? Que está aí, que é seu xará, né, Mar? Foi eleito. Foi eleito e tal, né? É um menino novo, tem experiência, né? Quem sabe ele muda esse... Eu estou um pouco apreensivo, Marcelo, eu confesso. Na expectativa do que pode acontecer. Na expectativa do que vai acontecer. E estamos rogando a Deus que seja bom, que Londrina continue a ir no seu progresso, uma cidade progressista, está sempre na vanguarda. Tanto é que nós estamos aqui falando em sucessão familiar, que é um problema da humanidade hoje, Marcelo. Tá? No que tange a sucessão familiar, Marcelo, como é que você vê esse mundo hoje? Vamos falar assim, que a gente vem falando da evolução, da involução do homem, tá? Enquanto pessoa. Porque muitas vezes a gente pode estar assim, fazendo o nosso telespectador até não entender muito bem do que é a sucessão, ficar meio confuso. Não é essa a ideia. Nós queremos esclarecer um ponto de vista bastante pessoal, tá claro? Tá, como é que você vê então, Marcelo, na sua opinião, essa evolução da humanidade no que tange a sucessão familiar, desde os primórdios até aqui? Como é que é isso, Marcelo? Embora o mundo no aspecto tecnológico esteja evoluindo muito rapidamente, o homem parece que agora ele está evoluindo um pouco, né? Porque se você olhar o mundo hoje, você vê diversos valores regredindo, né? Ou deixando de existir. Certo. Em alguns lugares há uma completa falta de respeito à família, e prendem, matam, desrespeitam da criança passando pelo adulto ao idoso sem nenhuma distinção. Exatamente, Marcelo. Então, como é que é isso? Como é que a gente pode falar, então, em sucessão familiar, se nós aqui, que a televisão, que é formadora de opinião absoluta, Marcelo. É verdade. A televisão tem, assim, um poder muito grande. E eu creio que a nossa televisão aqui, ela não tem esse caminho de propagar, por exemplo, vamos nos nossos noticiários. Para mim, essa é uma evolução. Tá? Só se fala em morte, assassinato, roubos. Impressionante. Tá? Impressionante, Marcelo, essas coisas, sabe? Eu acho que está na hora das televisões, todas elas e nós aqui, inclusive, falarmos das coisas boas que ocorrem na humanidade. É verdade. Tem coisas boas acontecendo, muitas coisas boas. Tá? Mas eles falam que aquilo é que dá audiência. Pois é, mas então, quer dizer, em troca dessa audiência, a gente coloca a situação, a população empolvorosa, tá? Quer dizer que é só isso, então, que prevalece sobre a humanidade hoje, e a involução, quer dizer,
um matando o outro, como no tempo, então, lá dos nossos antepassados. Creio eu que hoje o homem, a mulher, tá, de 0 a 120 anos, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós estamos hoje chegando a quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Lógico, estamos em 7 e pouco ainda, né, Marcelo? Tá. É muita coisa, hein? É muita gente para conviver, para viver, então os nervos se exaltam com muita facilidade, tá? Então é preciso uma paciência hoje muito grande. Aí se alguém ali ligasse para mim e perguntasse, Otávio, você então é um cara paciente? Eu dizia para você que eu sou um crápula. Ah, é? É impaciente, então? Eu sou um impaciente, tá? Eu vivo com a cabeça cheia de minhocas, cheia de porcarias. Ainda hoje de manhã eu levantei cedo, sentei por uns 10 ou 15 minutos e disse, meu Deus, perguntei para Deus, o que estava ocorrendo comigo? A cabeça toda está um turbilhão. Ora, com todas essas belezas que nós temos aí, com todas as coisas boas, se nós olhássemos com uma propriedade, com muito carinho, por exemplo, no que tange a alimentação. Certo. Nós não temos problema, né, Marcelo, de alimentação. Você falta comida na tua... Não. Às vezes até sobra, hein? É um problema isso aí. Aliás, isso, muito bem falado, Marcelo. A gente está, assim, às vezes exacerbando no cozimento do produto e em excesso em que haja sobra. Se no meu prato de comida sobrar comida, Marcelo, se no teu prato sobrar comida, em algum faltará. Olha, essa é a mais pura verdade. Né? Sabe, então nós temos que ter um pouco mais de coerência, um pouco mais de sapiência. Eu estou falando isso não é para você não, viu, que está me ouvindo, estou falando isso para mim, que eu preciso aprender mais isso, ter mais essa coerência, olhar o meu irmão, minha irmã, com um olhar de aprovação, sabe? Então nos falta muito isto. E outra coisa também que está assim, é olhar de aprovação, tá certo? Mas eu olho ainda hoje um pouco, Marcelo, com um olhar de desaprovação. Como é que você vê isso? Como é que é esse olhar? Esse olhar que eu falo não é o ver, é o sentido, o sentido lato da palavra. Como é que está isso? Como é que você vê um irmão? Não, tem muitos que a gente vê e reprova, inclusive, no sentido de não dar nenhuma bola. Exatamente, Marcelo, isso aí. O problema dele é dele. Não é? Exatamente. Se morrer hoje tá bom, porque não é comigo isso. E muita gente, se não a maioria, faz como a gente. Né? Exatamente. Isso que é o pior. Inclusive a Terezinha fala, né, ela lê sobre essa... uma química nova que tem aí, me chama dinâmica, não sei como é que é, que uma borboleta batendo a asa lá na China reflete no ar daqui. Olha que interessante. Sabe, quer dizer, então a física quântica. Física quântica. A física quântica está provando que... então o que acontece conosco aqui em Londrina repercute no mundo todo. Porque o mundo sempre foi uma aldeia só, aldeia global, tá? Não é separado. Não é separado. Nós achávamos, eu acho ainda está dentro de mim essa ideia de que o mundo tem separação e que as pessoas são diferentes de lá e cá. E os meus filhos e minhas filhas fizeram intercâmbio na Austrália, Estados Unidos, Peru, México. E a conclusão que a gente chegou é que nós somos iguais em qualquer parte do mundo, Marcelo. Então, talvez é isso que na sucessão familiar, na sucessão propriamente dita, quer dizer, que mundo que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos quando eu aqui não estiver? Será que eu estou deixando ele melhor do que quando eu recebi, quando eu nasci, ou está pior? Como é que você vê, Marcelo, essa situação? Acho que nós temos um minutinho só. Caramba, mais uma vez. Tem muita gente deixando ele pior, viu? Tem muita gente, né, Marcelo? A gente precisa refletir sobre isso. Tá, e a gente continua falando então no próximo programa, tá? Nessa continuidade. A gente vai procurar ver se a gente consegue fazer um caminho nesta ordem sequencial, tá? Então,
esteja conosco na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite, meus amados, minhas amadas. Que Deus nos proteja, que tenhamos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Otávio Scandelar. Grande abraço. Boa noite para todos.